vem a ser moral seletiva com relação à esquerda? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. O princípio da moral é estabelecer regras que estejam embasadas em princípios que estão acima da população, acima da sociedade. Nós que somos considerados a sociedade ocidental, nós temos como base da nossa moralidade a cultura judaico-cristã. Então, das escrituras sagradas surgem todo o aparato para que possamos estabelecer uma moral. E talvez o grande resumo deste aparato sejam os 10 mandamentos contidos na Escritura Sagrada. Então o cristianismo ele se pauta basicamente por isto, por uma moral que seja aplicada em toda e qualquer circunstância. Se historicamente nós temos aí deslizes, e de fato existem, mas na essência o que se busca é uma moral coerente. Mas quando nós olhamos para a esquerda marxista, nós vamos descobrir que isso não se aplica. Por quê? Porque eles defendem uma moral seletiva. Em outras palavras, o que vale para eles não vale para os outros. O que de fato eles têm como comportamento não se aplica aos demais. E isso está muito claro em diversas áreas. Talvez poderíamos mencionar aqui o feminismo, que diz defender a mulher, diz defender aquelas que são empoderadas. E aí, quando nós olhamos para a ministra dos Direitos Humanos do atual governo, vamos perceber que ela não usufrui dessas benesses da esquerda, muito pelo contrário. Ela é extremamente hostilizada. E onde fica então o feminismo? Ora, o feminismo ele obedece à mesma regra de tudo aquilo que está na esquerda, a moral seletiva. O mesmo acontece, por exemplo, com homossexuais, transexuais, que são de direita, que apoiam o atual governo, são absolutamente execrados. Porque não é a essência, ou seja, não é um ser humano, não é uma moral que se aplica à sociedade, mas é uma moral que se aplica de acordo com os padrões e os interesses da ideologia de esquerda. E eu quero trazer aqui um exemplo que é bastante contundente. Vejam só. O nazismo de Adolf Hitler matou ali entre 30 a 40 milhões de pessoas. E nós percebemos ali que as vítimas eram judeus, 6 milhões, mas também poloneses, eslavos, ciganos, comunistas. Então você tem ali uma série de pessoas e grupos que foram dizimadas porque não se adequavam à ideologia nazista. E aí veja, 40 milhões de pessoas morreram. É por isso que nós execramos o nazismo. É por isso que o nazismo não presta. É por isso que o nazismo é um lixo. E é algo que nós devemos odiar e execrar com todas as nossas forças, sobretudo pelos assassinatos que cometeu em câmara de gás, em campos de concentração, algo extremamente horroroso e que manchou e muito o século XX. Ok, concordamos, é isso mesmo. E temos que manter essa memória justamente para que as próximas gerações tenham a mesma sensação, o mesmo sentimento para com este movimento. Veja, o nazismo matou 40 milhões de pessoas baseado numa falsa biologia que, obviamente, se manifesta ou se manifestou no racismo. Mas e o marxismo? Será que o marxismo merece todo esse afago? Merece um partido político que traz o nome Partido Comunista do Brasil? Merece estampar a foice e o martelo em tudo quanto é passeata? Por quê? Vejam, o marxismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo.
Ou seja, matou mais que o dobro que o nazismo. E por que um não pode, e está correto, e o outro pode, e isso é incorreto? Se olharmos mais detalhadamente para as cifras, poderíamos chegar à seguinte conclusão. Claro que há uma variação aí, mas em média poderíamos dizer o seguinte: a União Soviética matou 30 milhões de pessoas. Mao Tse-tung e a Revolução Chinesa, sim, essa mesma China que está aí, no passado matou 70 milhões de pessoas. A Coreia do Norte matou 2 milhões de pessoas. Da mesma forma, o Camboja, 2 milhões de pessoas. A África, incluindo a Etiópia, a Angola e Moçambique, mataram também 2 milhões de pessoas. Aí temos o Afeganistão, 1,5 milhão de pessoas. Vietnã, 1 milhão de pessoas. Leste europeu, 1 milhão de pessoas. Gente, eu estou falando milhões, eu não estou falando mil, estou falando milhões de pessoas. Foram brutalmente assassinadas das mais variadas formas. Quando nós olhamos para a América Latina, incluindo Cuba, Nicarágua e Peru, 150 mil pessoas foram mortas. Entre homossexuais, crianças, mulheres, foram brutalmente assassinadas. E eu pergunto, por quê? Por que o Brasil deve amar esse sistema? Por que deve celebrar os seus símbolos? Por que nas universidades, quando essa praga desse sistema, dessa ideologia de esquerda, celebrou 100 anos, foi um frenesi, foi um alvoroço para lembrar e para celebrar os 100 anos da Revolução Russa, em 1917? Ora, como é que nós podemos entender essa incoerência? Muito simples. Moral seletiva. O que vale para a esquerda não vale para os demais. E é assim que a esquerda caminha. Ou seja, para ela não é sim, sim, não, não. Para ela é um talvez. Se for para os outros, sejamos duros. Se for para nós, tudo é festa. Por isto que o pensamento de esquerda, a ideologia de esquerda, não só é uma ideologia extremamente perigosa, mas também absolutamente incoerente. Como é que pessoas defendem isto? Como é que intelectuais ficam embebecidos por estas incoerências? Como é que pessoas que se dizem cristãs adotam pautas deste pensamento? Um absurdo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez. E você que está inscrito, por favor, dá só uma checada, ver se você continua registrado aqui no meu canal. Também, por favor, aperte lá o sininho, dê um like ou dislike, não tem nenhum problema, e comente, faça comentários. Nós podemos estabelecer um debate aqui por esse instrumento, que seria também de grande crescimento para todos nós. E até a próxima.